Sem Deus, ninguém muda de verdade. Repita. Para você ver se uma pessoa está mudando de verdade, veja se ela está procurando os caminhos de Deus. Veja se ela está procurando emendar a sua vida, parar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Ananias respondeu. Aí Ananias vai falar para Jesus, né? Senhor, muitos falaram deste homem. Quantos males ele fez aos teus em Jerusalém? E aquele tem poder dos príncipes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. O que Ananias está falando para Deus? Meu Deus, não me leva a mal, mas o Senhor não conhece Saulo não. Aquele é caso perdido. Ele é assassino de cristão. Saulo não tem jeito. Você já falou isso de alguém? Fulano de tal não tem jeito. Fulano de tal não tem jeito. Tem gente que olha para você e fala para você: fulano não tem jeito. Porque eles não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem a força de vontade. Quem quer mudar. E o Senhor respondeu para Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Para ti ele é um assassino, para mim ele é um instrumento. Porque você está vendo com os olhos, eu estou vendo com o coração. Você está vendo hoje, eu estou vendo amanhã. Você entende porque que Deus acredita que você consegue mudar? E por que as pessoas não acreditam que você consegue mudar? Porque as pessoas olham para você hoje. Deus está vendo você daqui a meses, daqui a anos. E Deus sabe aonde você pode chegar se você mudar de verdade. Ele é um instrumento que levará o meu nome a todos. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer em meu nome. Deus falou para Ananias em outras palavras: eu acredito que as pessoas podem mudar. Fala quem está do seu lado: Deus acredita que você pode mudar. Ananias foi, entrou na casa, encontrou Saulo, colocou as mãos na cabeça de Saulo e disse assim: Saulo, meu irmão. Ele chamou Saulo de quê? Ele passou a acreditar também. Se Deus falou, eu acredito. Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e ele recuperou a vista. Saulo estava cego e passou a... E isso precisa acontecer com cada um de nós essa noite. Sabe qual é a pessoa cega como Saulo? Não estou dando sacolada em você não, mas estou pregando a palavra. É gente que ouve uma pregação dessa e pensa assim: eu não preciso mudar em nada. Eu estou bom do jeito que está. Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. É porque você está cego, como Saulo. Você não está vendo que o seu jeito está atrapalhando a vida de outras pessoas. Você não está vendo que o seu jeito não colabora para a harmonia da sua família. Você não está vendo que o seu jeito está afastando amigos de você. As pessoas não te chamam mais. Lá no seu trabalho as pessoas estão conversando um assunto, você chega, eles mudam o assunto. Por quê? Porque você está cego e não vê que você precisa mudar. Esta noite nós precisamos escutar o que aconteceu com Saulo. Caiu dos olhos de Saulo escamas e ele voltou a ver. Diga: eu quero ver. Imediatamente Saulo começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Para que Saulo estava indo a Damasco? Para matar. Como que Saulo saiu de Damasco? Pregando. Saulo entrou com espada
e saiu com a Bíblia. É por isso que quando você for a Roma, ou quando você comprar uma imagem de São Paulo, tem lá um São Paulo na porta da Basílica de São Pedro, enorme, com uma espada grande, e no outro braço ele tem o quê? A Bíblia. Saulo ontem, Paulo hoje. Agora que nós vamos já entrar no funil para encerrar a pregação, para a gente rezar, com o mais difícil. Responda sem pensar: as pessoas acreditaram que Paulo mudou? Sim ou não? As pessoas acreditam que você consegue mudar? Ô gente, eu acho que no nosso meio não tem nenhum assassino de cristão, tem? Você já arrastou homem e mulher e já pôs na cadeia? Você já matou bebê? Você já cortou o pescoço de criança? Não. Saulo já. E Saulo virou um dos maiores pregadores que a história conhece. Se a graça de Deus mudou Saulo, a graça de Deus pode mudar você. Você que veio à missa da família, você que é usuário de droga, você pode mudar. Deus pode libertar você. Você que é alcoólatra, Deus pode mudar você, se você quiser. Você que está traindo a sua mulher, você pode ser fiel à sua mulher, se você quiser. Você que pega o que não é seu, você pode parar com isso, se você quiser. Para Deus não existe caso sem solução. Para Deus todos podem mudar para melhor. Todos os que ouviam a pregação de Saulo diziam assim: Saulo pregando, eles ficavam assim: esse não é aquele? Sai tudo. Está escrito na Bíblia assim: esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que seguiam Jesus? Não veio para cá para matar e para sacrificar? Esse não é aquele? Se você quiser mudar de vida, se prepare. Eles vão falar isso de você. Você era um pinguço, não trabalhava, gastava o dia todo com cachaça. Aí você começa uma vida certa. Aí quem te vê trabalhando, eles vão comentar assim: olha, esse não é aquele? Você era linguarudo, falador. Aí você falou: não, agora eu vou segurar minha língua, vou ser uma pessoa de bem. Aí você vai no salão de beleza. Lá o pessoal não conversa muito, falando de beleza. Aí o pessoal contando coisas que não deve. Aí você, aí, por que ela não está falando nada? Essa não é aquela que puxava as fofocas aqui? As pessoas gostam de voltar ao passado para julgar na sua cara o que você fazia que era negativo, para que você não tenha força de mudar. Teu passado te condena. Vocês lembram um quadro assim no domingo à tarde? Pegava um artista, aí punha o quadro lá: teu passado te condena. Aí punha foto dele de pequeno, ele cantando desafinado, a pessoa ria à vontade. O quadro chamava teu passado te condena. Mas guarde uma frase: o diabo conhece o teu nome, mas ele chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo teu nome, porque para Deus você pode mudar. A graça de Deus já foi dada. O primeiro passo Deus já deu. Qual, Padre? Te trazer aqui. Agora depende como que você vai sair daqui. Porque você veio não importa. O que você está fazendo até hoje não importa. Vira a folha, muda de vida, abandona o que tem que ser abandonado, larga o que tem que ser largado. Último ponto: apareceu um outro homem, Barnabé. Como se chama o primeiro? Ananias. Como se chama o segundo? Sem saber, pode rezar e confia no Padre. Fala assim: meu Deus, coloca um Barnabé na minha vida. Quem é o Barnabé na sua vida? É aquele que vai mostrar para os outros que você mudou. É aquele que vai mostrar para os outros que você conseguiu. É aquele que vai apostar em você. Barnabé acreditou em Saulo, em Paulo.
e o apresentou. Olha o que a Bíblia diz: chegando a Jerusalém, imagina só, Saulo com a espada, saindo de Jerusalém, a cara de Saulo. Ele está indo para onde? Damasco, oi vermelho. Aí ele volta para Jerusalém com a Bíblia. Shalom, shalom. O pessoal de Jerusalém falou: mas o que é isso? Que palhaçada que é essa? Saiu daqui há poucos meses num cavalo com uma espada do lado, agora volta de sandália, pregando. A gente imagina, pensa. Vou dar um exemplo, vocês entendem? Eu não conheço, mas supomos que em Divinópolis tem um traficante chamado Saulo, terrível. Ele domina Divinópolis, ele mata, até a polícia tem medo. Falou: vem aqui no Bom Pastor que Saulo está roubando aqui. A polícia falou: muito obrigado por nos avisar. Tira as viaturas do Bom Pastor, porque o cara é terrível. Ninguém treta com Saulo. Saulo chegava no ponto de ônibus, perguntava para o cara assim: tem horas? O cara dá o relógio. O cara é terrível. Aí você fica sabendo que Saulo foi preso, que Saulo estava indo acertar contas com um cara lá em Belô, e ali perde contagem, ele caiu da moto. Saulo cai do cavalo, ele caiu da moto, amém? Caiu, pronto. Passam 3 meses, alguém fala assim: Saulo voltou para Divinópolis. Tranca os carros, solta os cachorros. Aí o pessoal vê Saulo lá na rua Goiás, lá na 1º de junho, com a Bíblia na mão, falando de Jesus. Gente, o que Divinópolis não ia falar desse cara? Pode mais? Pode. Porque nós somos amigos. O que você não ia falar desse cara? Você é pilantra, você é safado, cara. Ele está jurado de morte aqui, fugiu para Belo Horizonte, aprontou lá, aí para dar uma de que mudou, está agora com Bíblia na mão, falando. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo saiu com uma espada e voltou pregando a palavra. Ninguém acreditava nisso. Chegando em Jerusalém, ele tentava ir aonde os discípulos estavam, mas todos o temiam e não acreditavam que ele se tornara discípulo. Eles não acreditavam que Saulo pudesse mudar. Conta a história que eles... Não tem uma toalhinha aí não? Uma toalhinha? Que o judeu, quando vai rezar, ele vai com aquele manto. O homem, ele tem um manto, né? Arrumou aí? Devia ser um manto, mas pode ser essa toalhinha. Você não vai adiantar nada não. E não, gente, isso aqui dá ruim demais. Não precisa não. Devia ser um manto, não uma toalhinha. Era uma toalha. Pega uma toalha. Quando o homem ia rezar no templo, não sei se vocês já viram, o homem põe um manto no ombro. Quando ele entrar no templo, ele põe um manto na cabeça, entendeu? E ele entrava para rezar. E ele não descobria a cabeça na presença do Criador, e rezava de cabeça baixa. Então eles cantavam, rezavam. Quando terminava a oração, eles se sentavam para ouvir a palavra. Aí o servo tirava um rolo, dava para um dos homens, ele abria o rolo e lia. Aí eles tiravam o manto para fazer a oração. Arrumou aí? Essa aí tá boa. Vou te explicar como que funciona o negócio. Põe no ombro aqui. Não, aqui no ombro, meu filho. Ombro, aí. Que é a cabeça, ombro, é isso. Aí pôs no ombro. Aí o judeu andava assim, ó. Vocês já viram no filme, né? Eles tinham um manto. Entrou no... Aqui está o templo de Jerusalém. Vai entrar no templo. Eles iam rezar e ficava rezando. Shalom, Adonai, Emaú, Shalom. E no meio dos discípulos de Jesus estava Saulo lá, ó. Shalom. Hora que acabava a oração, Saulo fazia assim, ó. Meu irmão, porta que passava 2, passava 9. Corre que é ele. Cadê? Caiu aqui. Corre que é ele. Ele está infiltrado para nos matar. O Saulo, gente, volta. Eu mudei de vida. Todo mundo. Fica quem acredita.
não acreditar em Saulo, não acredita em mim e não acredita em você. As pessoas não acreditam que a gente pode mudar. As pessoas não acreditam que a gente pode ter uma vida melhor, que quem está no caminho errado pode fazer o que é certo, quem está com a pessoa errada pode acertar, quem está no pecado pode mudar. Deus acreditou em Paulo, Deus acreditou em mim e acredita em você. Aí apareceu quem? Barnabé. Barnabé pegou Paulo, levou-o consigo e apresentou aos apóstolos, e contou como Saulo via o Senhor no caminho, e como que em Damasco ele pregava o desassombro em nome de Jesus. Em outras palavras, o que Barnabé disse? Podem acreditar, a pessoa muda, e eu sou testemunha, Paulo mudou. Meus irmãos, o que está faltando na nossa vida hoje? Um Ananias e um Barnabé. Pessoas que entram na nossa vida para melhorar a nossa vida. Pessoas que entrem na sua vida para dizer para você: você pode ser melhor, você pode abandonar isso, você pode parar com isso, você pode ter uma vida com mais qualidade. Mudar depende de você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. As coisas velhas, repita comigo: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Você tem que sair daqui com isso no coração. Você pode não ser uma pessoa que você sonhou em ser. Você pode não conseguir vencer todas as suas mazelas, mas a partir de hoje você pode louvar a Deus. Meu Deus, eu te louvo porque eu não sou mais aquilo que eu já fui um dia. Mudar depende de você. Deus está dando para todos nós esta noite uma oportunidade de mudança. Não é para o padre ver, não é para quem está do seu lado ver, não é para você mudar por causa do marido, não é para você mudar por causa da mulher, por causa da namorada. Eu sei que não é bom escutar isso não, mas eu vou falar. Olha para cá e preste atenção. Quem muda por causa de alguém, voltará a ser o que era quando alguém não for ninguém em sua vida. Tem gente que muda por causa de alguém. Eu vou parar de beber porque minha mulher não gosta. Não, você mudou por causa dela. Você tem que mudar por causa de você. Tem que ser um valor para você mudar. Se você estiver num lugar sozinho, ninguém está te vendo, ninguém vai dar notícia, você vai escolher fazer o que é certo. Não porque alguém está vendo, não porque tem câmera, mas porque você mudou para si. Eu mudei para mim e eu me sinto bem com a minha mudança. Se Deus acreditava na mudança de Saulo, e se Paulo largou a espada pela palavra, Deus acredita também na sua mudança. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, e hoje muito mais do que adorá-lo, nós vamos adorá-lo, mas hoje nós não queremos apenas adorá-lo, porque a maior oração que existe é a adoração, mas nós queremos nos comprometer com a mudança que nós sempre quisemos, e hoje é o dia é o dia da decisão. Hoje eu vou mudar de vida. Repita, quem quer? Hoje, aquilo que você não dá conta sozinho, não duvide. Deus tem reservado para você um Ananias. Deus vai colocar na sua vida um Barnabé. Essas pessoas vão acreditar em você e vão te colocar para frente. E a última frase para rezarmos: prove com o seu comportamento que você quer mudar de vida. Não adianta nada você ficar aqui: eu quero mudar de vida, quero mudar de vida. Amanhã você acorda fazendo a mesma coisa.
Amanhã você acorda tratando os outros do mesmo jeito. Amanhã você acorda vivendo da mesma maneira. Mostre pelas suas ações que você é capaz de mudar. E se Deus olhar no fundo dos teus olhos, e se Deus vê a tua verdade, eu lhe dou a minha palavra: um Ananias e um Barnabé, Deus vai colocar do seu lado. E talvez até você esteja, pelo seu mau comportamento você não vê. Quantas vezes Ananias e Barnabé é o nosso melhor amigo, é sua esposa, é seu irmão, é o seu patrão, é alguém que te chama a mudar. Amigo verdadeiro nunca aplaude erro. Amigo verdadeiro é igual Barnabé e Ananias: eu acredito que você pode mudar, eu acredito que você pode largar de ser Saulo, eu acredito que você pode ser Paulo. Qual é a maior luta de Paulo? Qual era a maior luta de Paulo? Não voltar a ser Saulo. Quando a gente abandona o passado ele cobra, e ele vai querer voltar para o presente. Deixa o passado no passado e viva o novo de Deus. Olá, eu sou o padre que querem melhorar o relacionamento. Se alguém levantou a mão perto de você, diga para a pessoa assim: acenda a lamparina e pega a vassoura. É o tema de hoje, gente. Acende a lamparina e pega a vassoura. Mas onde que está isso? Vamos começar na palavra de Deus. O texto de hoje é Lucas 15, somente 2 versículos, 8 ao 9. É a série de parábolas de Jesus. Uma parábola é uma história, é uma metáfora, é uma analogia, é um caso que, para não falar diretamente o que se quer falar, se fala de maneira figurada. E esta parábola, além de falar do reino dos céus, nós podemos olhar para ela com os olhos para a nossa casa, para a nossa família, porque é uma parábola de uma mulher. Podia ser um homem, um jovem, uma criança, eu ou você. Ela está dentro da casa dela, ela está junto com a família dela, e algo acontece, mas ela não aceita que o que aconteceu é o que deveria ter acontecido. Ela tem na cabeça algo que nós precisamos ter, e todos nós precisamos ter em todas as áreas, na sua família não, no estudo, no namoro, no trabalho, na saúde. Eu posso mudar para melhor, eu posso pegar outro caminho, eu posso tornar melhor o que não está tão bom assim. O texto é: qual a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a lamparina, varre a casa e a busca até encontrá-la, e achando-a, convida as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Palavra da salvação. Ela não é uma historinha qualquer, é palavra da salvação. Foi Jesus quem disse isso. E aqui nós vemos uma história muito simples. Uma mulher, não sei se ela tinha uma bolsinha, não é na mão, claro que não é na mão, ninguém fica carregando 10 moedas na mão o dia todo. Ou é numa bolsinha, ou é numa sacolinha, numa pochete, não sei. Eu sei que o negócio estava furado aí, e uma escapuliu. A mulher foi contar, ela viu que só tinham 9, só que ela tinha 10, e ela sabia que ela não tinha saído de casa, então ela não perdeu fora, ela perdeu. Esta é a pior derrota que você pode ter. Perder para os de fora já não é tão bom assim. Você tem um concurso, alguém passa e você não passa, ciência, esperando que vem. Tem um Enem, alguns passam, você não passa, repita no que vem.
Tem uma vaga de emprego, alguém pega e você não pega. Bom, a gente perde também para pessoas que a gente não conhece. Mas o problema é quando nós começamos a perder dentro de casa. Eu perco o direito de falar e de ser ouvido. Eu perco o carinho que é meu direito. Eu perco a oportunidade de dar carinho. Eu perco a oportunidade de estar com os meus, porque eles nunca param em casa enquanto estão. Eu perco a oportunidade de um lugar de paz, porque é muita briga. Então há pessoas que não estão perdendo fora de casa. A perda, ela está acontecendo dentro da família. A mulher da parábola representa o cristão descuidado com os valores da família. Essas 10 moedas, claro que não é o caso de fazer isso aqui, mas se você quiser fazer é muito bom. Não sei se você já o fez, o quadro das 10 moedas valorosas para a sua família, os 10 valores da sua família. Talvez alguns nós possamos aqui ilustrar. Um valor de muitas famílias tem: final de semana se reunirem, é um valor. Comemorar aniversário é outro valor. Passearem juntos é outro valor. Gostarem de estar juntos, unidos, é um valor. Perdoar é um valor. Tem família que não gosta de guardar rancor, não, vamos perdoar, mas a gente está unidos. São valores que as famílias têm. Os 10 são os maiores, são os melhores, são os seus. Valor não se compara, o seu valor é o seu valor e ponto final. O problema é que quando começa a perder os valores, por onde saiu um, pode sair os outros 9. Então a pessoa que está com um bolso furado, ela tem 10 moedas e uma moeda se perde. Se ela primeiro não descobrir onde está o rasgo, as outras 9 vão pegar o mesmo caminho. Então não me venha com essa: ah, mas é uma só. Não é uma só, porque se começa a perder uma, depois se perde 2, depois se perde 7, depois se perde 10. A ausência da luz e a sujeira fizeram com que a moeda sumisse. Porque não sei se você concorda comigo, se você está num lugar bem iluminado e limpo e você perde uma moeda, basta olhar, já já você acha uma moeda. Mas se você perde uma moeda num lugar escuro e sujo, é muito complicado de você achar uma moeda. Quando você acha uma moeda num lugar escuro e o chão ainda cheio de lixo, pó e tanta coisa. Isso aconteceu na casa desta mulher. Era um lugar que faltava luz e era um lugar de muita poeira. Gente, o pó é interessante. Dona de casa vai concordar comigo. Homem não vê muito pó nas coisas, não. Minha mãe vê. Minha mãe chega lá em casa, ela fica assim, ó. Que isso, mãe? O que você está fazendo? Vê se está limpinho aqui para você. Está limpinho, tem pó nenhum. Falei, eu não estou nem vendo pó. Quando o sol bate assim no móvel, você olha para o reflexo do sol assim, ó, você vê se o móvel está limpo, você está empoeirado. E a poeira é esperta. Nenhuma poeira cai de uma vez, ela vai caindo. E a poeira é invisível, você não vê a poeira. Tanto que a nossa casa está caindo poeira o tempo todo, você não está vendo nada. Assim é a sujeira, o pecado e a maldade que vai entrando na sua casa. A gente não vê, é de maneira muito lenta, mas se você não limpa, o dia que você acorda, está imundo. Eu tive uma experiência aí que eu vi o quanto de poeira que cai. Numa dessas minhas viagens, o carro ficou uma semana no aeroporto. Uma semana só. Fui, voltei, cheguei, ele estava lá, graças a Deus, não é verdade? Entrei no carro, falei assim, esse vidro é um pouco estranho. A hora que eu joguei aquela aguinha para limpar, eu falei assim, tchuc, tchuc, gente, mas desceu um caldo negro, aparecia até um semi-barrinho. Eu falei, meu Deus, uma semana só, olha como que o carro ficou. E se você passa com o carro todos os dias, você não vê essa poeira. Mas não se engane,
não é porque você não está vendo que ela não está. E outra coisa interessante, o olho humano, ele acostuma tanto na luz como na escuridão. Não sei se você já viu a experiência de você dormir num lugar que tem um pouquinho de luz, ou talvez a luz do banheiro, ou a luz do corredor, ou a luz de um poste. Quando você apaga a luz do quarto, você não enxerga nada, está um breu. Você vai esperando, o seu olho vai se adaptando. Você começa a ver um armário, você começa a ver o guarda-roupa, você começa a ver onde está a porta do seu quarto, porque o olho humano vai se adaptando. As trevas vão entrando na vida de umas pessoas, elas vão se adaptando. O pecado vai entrando no coração de umas pessoas, elas vão se acostumando. Ela começa a fazer a coisa errada e ela vai se acostumando com aquilo. Por isso, essa mulher tem algumas atitudes que nós precisamos ter. E ela teve duas atitudes principais. Ela acendeu a lamparina e ela pegou a vassoura. Por isso que no início da pregação eu disse: você quer melhorar a sua família? Você quer ter um relacionamento? Acenda a lamparina e pega a vassoura. E não é só para escutar aqui não, é para fazer lá na sua casa. Só que não é para você lá na sua casa pegar a lamparina, acender a lamparina e pegar uma vassoura. Quer dizer que leva um negócio no pé da letra. Aí a sua mulher está lá na sua casa, você entra na sala hoje com a lamparina e com a vassoura. A sua mulher fala assim: o que é isso, amor? Tragédia que é essa? Não, o Padre Cristo que ensinou. Ele falou: quem tem a lamparina na mão e uma vassoura, reconstrói a família. Eu acabei de falar que é uma parábola. Eu acabei de falar que é uma metáfora. Eu acabei de falar que é uma analogia. O que significa acender a lamparina? O que significa pegar a vassoura? Lamparina ou candeia significa luz. E aqui eu partilho com você 3 aspectos da luz que precisa estar na nossa casa. Primeiro, Jesus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra. Acender a luz dentro da nossa casa é você convidar Jesus a estar com você, é você ler a palavra de Deus, porque a candeia todos nós temos, o candelabro todos nós temos, a lamparina todos nós temos, mas uma lamparina sem querosene, sem o que queimar, não funciona para nada. A lamparina é a Bíblia, o fogo é Jesus, mas o combustível é o Espírito Santo. Precisamos dos 3. Ah, padre, mas eu acredito em Jesus. Mas você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Coloca fogo, acaba rápido, não tem o combustível. Ah, eu acredito muito em Jesus, sou cheio do Espírito Santo, mas você não lê a Bíblia. Aí você tem o pavio para pôr fogo, tem o conteúdo, mas não tem a lamparina. São os 3. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em vez de você ficar implicando com a sua família e batendo de frente com o seu marido e com a sua esposa, começa a rezar por eles. Peça o Espírito Santo para eles. Eu cheguei a uma conclusão: nós não conseguimos convencer os outros. Tem gente que tem cabeça muito dura, mas o Espírito Santo consegue. Ó Espírito Santo, convence o meu filho que ele vai se estrepar. Convença o meu marido que ele pode ser um homem melhor. Convença a minha mulher a ser mais grata e parar de reclamar. O Espírito Santo faz essas coisas, porque ele é o consolador, ele é o paráclito, ele é o combustível da minha lamparina. A Bíblia, nós escutamos no Salmo hoje: lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. Se eu falar para você assim: vamos correr daqui na catedral? Se fosse de manhã, a gente aquecendo, vamos. Aí eu digo assim: mas tem um detalhe, um de nós vai fazer a corrida vendado, o outro normal.
Nós dois sabemos o caminho daqui na catedral, mas me respondam: quem é propenso a tropeçar, a cair, a machucar, ou pegar um outro caminho e chegar a qualquer lugar menos na catedral? Quem está vendo ou quem está vendado? A resposta é muito clara. E o problema é que há pessoas que estão vendadas na fé, que é pior. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Nenhuma cegueira atrapalha tanto a sua vida como a cegueira da alma, a cegueira do espírito, a cegueira da mente, as trevas interiores. Não são as trevas exteriores que me preocupam, são as trevas dentro de mim. Então eu preciso ter a luz da palavra de Deus, porque esta luz, ela guia os meus pés. Aqui está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, deixa eu ver onde eu vou pisar, para eu não machucar, para eu não cair, para eu não me ferir, para eu não pegar o caminho errado. Luz para o meu caminho, para eu chegar onde eu desejo chegar. Gente, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Reserve um tempo para isso. Há um aplicativo da Canção Nova, gratuitamente, liturgia diária. Baixe no seu celular. Todo dia é só você clicar, estará as leituras do dia. Você pode selecionar o evangelho. Você pensa: ah, mas não estou tendo tempo. Então coloca um foninho e aperta lá o play. Tem um padre, ele vai ler o evangelho, vai deixar uma mensagem de 3 minutos. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E o mal é astuto. Ele vai colocando na nossa vida tanta coisa, e nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para ler a palavra. E a palavra não é apenas letra. Aqui diz: é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. E o Espírito Santo é o azeite que vai levar luz para a sua casa. Vinde, Espírito Santo. Reza todo dia isso, lá no seu quarto. Acorde com o Espírito Santo, durma com o Espírito Santo. Um dia alguém fez uma piadinha, mas é verdade, que a mulher ajoelhou na cama e falou assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, do divino Espírito Santo. Aí o marido dela falou assim: ó, mãe, agora eu sou Deus? Ela falou assim: por quê? Aí você deita comigo e levanta comigo? Ela falou assim: ó, Bô, eu estou falando de Deus. Eu falei com ela assim: pois é, se o seu marido falou isso brincando, o padre reza, é verdade. Com Deus me deito, com a graça de Deus. Que continue assim, né, minha filha? Continue assim. Gente, a última pessoa, siga o meu conselho, eu quero o seu bem. A última pessoa que você precisa conversar no dia é com Deus. A última, feche o dia com Deus. E a primeira pessoa que você conversa quando você acorda tem que ser Deus. Comece com Ele e termine com Ele, e depois você me conta como que a coisa funciona. Porque leia depois Mateus, que eu não vou ler aqui, 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes levaram a lamparina, mas o óleo de 5 acabou. Ela virou para as outras 5: me dê um pouquinho de óleo. As outras 5: não tem como, eu trouxe óleo para acender a lamparina, a minha cabe só um pouquinho. Se eu der o meu para você, nem a sua nem a minha se acende. As outras 5 foram buscar o óleo. O noivo chegou, o noivo é Jesus. Essas virgens simbolizam a igreja. O noivo entra com as 5 que estavam com a lamparina acesa. As outras 5 chegam depois, e a porta está fechada, e elas batem na porta e recebem um não. Orai e vigiai. Esteja sempre alerta, porque o noivo vai chegar. Ou seja, nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa. Jesus, Ele é a luz. Precisamos conhecer Jesus, o formato da lamparina, mas precisamos ter o Espírito Santo, que é
o combustível. Segundo, primeiro, eu não falei o primeiro, né? Já falei aqui, é só para a gente guardar. Primeiro, vamos comigo, a mulher acendeu a lamparina. Primeiro, faça isso. Segundo, a mulher assumiu a responsabilidade. Fui eu. Interessante isso. Você não vê no Evangelho a mulher reclamar, mas fulano de tal não vai eu como eu pedi. Meu marido não colocou o óleo na lamparina. Não. Nós dentro de casa, o nosso problema é que quando tem um problema familiar, você fica procurando quem é o culpado. E você nunca é o culpado. Você fica apontando o dedo e a gente esquece que apontar o dedo, para cada erro que você aponta para o outro, tem 3 erros que você não vê. E Deus está te olhando. Por isso que a gente aponta assim, ó. Você fez isso. Deus te olhando. Há 3 erros para você. Está apontando um nele. Já perdeu aí. Um dele, 3 seu. A mulher da parábola, ela assume a culpa. A pergunta aqui é muito simples. Você pode não ser a causa do problema. Eu acredito que você não seja. Mas porque você fez o que não devia, ou não fez o que devia, o problema aumentou. Então quando você vê um problema na família, você tem que perguntar para você mesmo: qual é a minha parcela de culpa do leite derramado? Pai, é porque é minha mulher. Eu não estou falando que não é a sua mulher, mas você tem parcela de culpa. É o seu filho, você tem parcela de culpa. É o seu marido, assuma-se. Não seja um moleque, assuma-se. Eu tenho culpa. A mulher assumiu. O descuido foi meu. Eu não pus óleo na lamparina, eu não varri a casa e não costurei o bolso. Só estou perdendo. Segundo, assuma a responsabilidade pelos problemas da sua família. Mesmo que você não seja a causa, se você tivesse feito o que precisava, ou não feito o que fez de cabeça quente, o problema já tinha acabado. Não se apaga fogo jogando gasolina. Tem gente que quer resolver problema, só que fica pior. Tem coisa que quando mais mexe, então não mexa com outro, mexa com você. Resolva-se. Quando você se resolve, tudo se resolve. Terceiro, a mulher varreu a casa. Qual é o terceiro? E o segundo? A mulher assumiu a responsabilidade. E o primeiro? A mulher acendeu a lamparina. E o terceiro? A mulher varreu a casa. A mulher da parábola tem iniciativa. Ela sabe que ela pode mudar. O que significa varrer a casa? Significa tirar o que não deveria estar, dar uma limpeza por dentro e por fora, colocar as coisas em ordem. Varrer é ter pequenas atitudes. Eu anotei aqui pelo menos 8, que eu não vou render o assunto. Como que eu varro a minha casa? Quando eu olho para as pessoas e digo assim: bom dia, tudo bem? Boa noite, até amanhã. Benção, pai. Benção, mãe. Estamos com Deus, meu filho. Você está varrendo a casa. Você está tirando o pó da indiferença. Quando você é aniversário de alguém, da sua família, você não vê com essa cara sem vergonha, dizendo assim: eu esqueci. Pelo amor de Deus, gente. Você esquece o aniversário dos de longe. A família, você é o primeiro. Parabéns. Feliz aniversário. Um cartãozinho, um bombom, uma folha chamex escrito, não sei. Mas varrer a casa é o outro se sentir valorizado por você. Sabe outra coisa que a gente pode fazer que varre a casa? Você comeu e bebeu, lavar o prato e o copo. E não joga ela na pia para alguém lavar. O caboclo chega depois que todo mundo já almoçou, esquenta tudo, suja as colheres, deixa a cozinha de perna pro ar e vai dormir. Alguém, o pó está caindo. O pó da indiferença, o pó da exploração, o pó da falta de colaboração.
Aquela famosa garrafa de suco na geladeira. Não estou falando de vocês não, tem gente que faz isso. A pessoa olha, tem um copo de suco. Se ela pôr o copo de suco todo, eles vão falar assim: você não lavou a jarra. O que ele faz? Larga um dedo, de propósito. Não lavei porque deu um pouquinho. Já fez isso? Tá bom. Sabe outro modo de você tirar o pó da sua casa? Colocar o lixo para fora. Sabe que o lixeiro vai passar, dá uma geral, amarra o saquinho. Tem gente que se deixar, meu filho, tá até bicho. Eu já escutei isso de mãe: padre, se depender do meu filho colocar lixo para fora, vai dar varejeira lá na cozinha de casa. Ou seja, as pessoas não estão querendo varrer a casa, né? Não estão querendo colaborar. Posso falar mais uma coisinha? Tomou banho, pintura a toalha. A pessoa toma banho, coloca a toalha molhada na cama e sai. Aí a mãe tem que ir, e a mãe tem ódio disso. Ela já falou 500 vezes: pintura, né? Gente, o que custa pendurar uma toalha? A pessoa tira uma cueca, uma meia, tem lá um cesto, roupa suja. Não, ele deixa no chão para alguém pegar. Tem alguém nessa história, coitadinho, está muito explorado, porque esse é alguém que lava o prato, que lava o copo, esse é alguém que pendura a toalha, esse é alguém que pega a cueca, esse é alguém que vai lavar, esse é alguém que vai passar, esse é alguém que não ouve o muito obrigado. A pessoa cansada, estressada. Viu seu pai, a sua mãe chegar com uma sacolada pesada, vai ajudar. Isso é varrer, ajudar a quem está precisando. A pessoa está lá na escada, trocando uma lâmpada, o caboclo passa, olha e fala assim: daqui a pouco cai. Segura a escada, meu filho. Vai fazer uma coisa de útil. Tem muita gente ocupando terreno, faz nada, né? Tirou do lugar, guardar. Tirou aqui tanto de roupa, guardar. Espalhou a cozinha toda, guarda. Isso chama colaboração. A gente vai tirando o pó de dentro de casa. Uma das pessoas, a minha mãe falava muito isso, hoje ela mudou, mas ela falava muito assim: gente, não precisa me ajudar, mas não atrapalha o que eu arrumei. Não é frase de mãe? Não precisa me ajudar, mas deixa um lugarzinho, porque eu gastei a manhã toda arrumando isso aí. Tem que varrer. Tem muita coisa na nossa casa que tem que tirar. Tem muita gente de perna para o ar. Tem muito gato e pouco cachorro, né? O cachorro gosta da casa, perdão, o cachorro gosta do dono, o gato gosta da casa. Tanto é que se você não trata o seu gato bem, ele vai pular um muro e vai ficar na outra casa. Se lá tiver comida, ele fica dormindo lá. Você nunca viu você chegar em casa chovendo e o seu gato ficar assim para você, ó, miau, miau? Não, ele está deitado, está dormindo. O cachorrinho que fica, tadinho, vai na chuva, é cheio de cachorro molhado, ele fica, au, au, sai, não pula em mim não, todo molhado. O gato está dormindo na sala, no balaio dele. Você vai e acende a luz, ele faz assim ainda, aqui ó. Quer dizer, está incomodando. O cachorrinho, só chamar que ele vem. Bate nele, ele sai chorando. Se você chamar de novo, ele vem. O gato, se ele não quiser vir, você pode fazer o que for, ele não vai. Ele fica assim para você, aqui, ó. Vem cá, Michael Jackson, vem cá. Michael Jackson. Mas quando ele quer, ninguém aguenta. Não é assim? Ah, esse gato para de mim, esse gato só fica me relando quando ele quer alguma coisa. Ou ele quer ração, ou ele quer subir no meu colo. E se o gato vai no seu colo e ele não quiser ficar, deixa ele descer. Porque ele começa a fazer assim, ó. Aí você vai ver que é bom para tosse. Num assalto, falando sério, qual é o primeiro que morre no assalto? O cachorro. O cachorro vai atacar quem não conhece. Aí o cara chega na porta da sala, ó, tá, arrebenta a porta. Tem um gato, ó.
some. Depois que a polícia está lá fazendo a ocorrência, ele aparece. O que aconteceu? Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Qual que é o problema das nossas casas, meus caros? Tem muito gato e pouco cachorro. O bom cachorro tem uma qualidade: ele lambe os de casa e morde os da rua. Tem gente fazendo exatamente o contrário: lambe todo mundo da rua, mas só sabe morder os de casa. A mulher da parábola fez o contrário. Ela não aceitou o que aconteceu, ela procurou a moeda. Eu não vou falar que eu não gosto, porque a gente tem que gostar de todas as pessoas, mas eu tenho uma preguiça de gente preguiçosa, gente que fica esperando ou não sei o que, e acha que a vida vai mudar. Ela acha que alguém vai mudar a vida dela, e geralmente as pessoas que menos fazem são as que mais reclamam. Ah, mas a vida é difícil. A mulher perdeu a moeda, ela não ficou assim não, ó. Ah, nem perdi uma moeda, eu só tenho 9. Não, ela não aceitou isso. Não, eu vou achar, eu posso mudar essa história. Fogo na lamparina, vassoura no chão. Tem gente que pensa: ah, a vida é assim mesmo. Menino gritou um palavrão. Ah, hoje em dia é assim. Hoje é assim, menino faz assim mesmo. Seu marido, alcoólatra, não é assim mesmo. O marido bebe mesmo, isso é normal. Seu filho usando droga, não é normal. Hoje em dia, a juventude está assim. Gente, você só está perdendo moedas. Você só está perdendo valores. Você não pode aceitar que as coisas sejam do modo que você não quer que elas sejam. Ninguém, gente, vence na vida ganhando nada. A vida não é fácil, você sabe disso. Aí você tem um sacrifício para conquistar. Aí depois que perde, ah, perdeu, paciência. Paciência não. A mulher não se contentou, a mulher não aceitou, a mulher mudou a história. E a leitura diz algo que eu gosto. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, acendeu a candeia, o lampião, varreu a casa e buscou até encontrar. Ou seja, ela não desistiu. Enquanto eu não encontrar essa moeda, eu não vou sossegar meu facho. Não é assim? Minha mãe falava comigo: menino, sossega esse facho. Meu filho, não sossega o teu facho não. Você quer uma coisa na vida? Não acostume a você ter. Não desista. Mas é difícil. Alguém conseguiu? Conseguiu, então você consegue. Conversei com um rapaz aqui em Betim. O sonho dele, ser oficial das agulhas negras. Fez a prova, não conseguiu nem 20%. Opa, me dá uma bênção. Eu estou precisando de 2 coisas. Uma eu vou dar, outra só você que pode dar. Ok, eu vou te dar a bênção. O que eu estou precisando? Vergonha na cara. Não falei assim, mas tem uma... Você quer? Quero. Não quer. Você não quer. Que é isso, padre? Quem é você? Aí ficou mais machão. Quem é você? Está falando que eu não quero? Não. Você fez a prova uma vez, tirou 20%, já desistiu. Se você quisesse, você estaria falando para me dar uma bênção, porque agora eu vou arrebentar. Eu vou estudar 3 vezes mais, eu vou me preparar, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer uma dieta, eu vou equilibrar minha mente. Gente, quando você quer, você não pode desistir até achar. A palavra diz assim, ó: pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Está em Mateus 7:8. Por que tem muita gente que não tem o que quer? Porque não pede, não busca e não bate. Tem muita porta pronta para abrir para você, ou você tem que... Não, você já tem, meu filho. Todo mundo não fala isso. Só que muda a sua cabeça. Eu não falo isso. Se você quiser falar, fala e se estrebe para lá.
Eu não falo isso. Para mim, eu falo, atrás dessa porta, eu acredito que tem um sim aí. Agora eu tenho que bater para eu vencer o meu não. Geralmente, quem nos dá um não, não é quem está atrás da porta, é você mesmo. O não eu já tenho. Por que você já tem um não? A vida é assim para você? Tudo para você, você já tem um não. Eu queria namorar uma pessoa, um não eu já tenho. Eu queria trabalhar em tal lugar, um não eu já tenho. Eu fiz um exame aqui, talvez estou com uma doença curável, um não eu já tenho. Mas que cabeça que é essa, meu filho? Muda isso aí. A mulher da parábola não aceitou o não. Falou, não, eu vou procurar. Que não? É sim, e eu vou encontrar. E ela encontrou. Olha para cá. Teve um menino assistindo Netflix, Casa de Papel. Aí a mãe falou assim, menino, o que é? Antes era senhora, hoje o que é? O que é? Busca meu óculos. Eu estou sentado aqui. Ai meu Deus, onde que esse óculos está? Está no meu quarto. O menino chega no quarto e faz assim aqui, ó. Achei não. Aí a mãe levantou, se fosse uma cobra, hein? A pergunta é, por que ele não enxergou o óculos? Porque ele foi procurar com má vontade. Ele não queria pegar o óculos, ele queria a Netflix. Pegar o óculos que é bom para a mãe, nada. Muitas vezes, aos que procuram os valores perdidos em casa com má vontade. Você tem má vontade para com seu marido, você tem má vontade para com seu filho, você tem má vontade para com seus pais. Quem tem má vontade não vê nada de bom. Vai olhar e não vai encontrar ninguém. Não é que as pessoas não estão lá, é a vontade que não tem. Eu não queria o que eu estou fazendo. A mulher varreu a casa. Traz para mim os dois simples lá. Gente, mamães aí, gente que limpa a casa. Qual que é a pessoa que fica mais incomodada quando você vai varrer a casa? Sabe não? Vou te responder. As pessoas mais incomodadas são as pessoas acomodadas. A pessoa está sentada vendo televisão 10 horas da manhã. Aí você vai varrer, mas está me incomodando. Está dormindo até 11 horas, você vai arrumar a cama, está me incomodando. Não é não? Gente, varrer incomoda. Varrer incomoda. Você pega a vassourinha, onde você vai? Eu vou varrer. Dessa música aqui. Varrer incomoda. Só que varrer incomoda quem não quer se ocupar com o outro. Tinha uma palavrinha que eu fiz, a palavrinha sumiu. O incomodado, ele fica incomodado porque ele é acomodado. Ele devia ficar ocupado com os outros. Varrer a poeira que se tornou parte da mobília. Ou se olha para uma mobília, nossa, a mobília é escura, não é escura, não é porque você não limpa. Aí você passa um pano, olha que beleza. As pessoas são bonitas. Seu marido é bom. Sua mulher é espetacular. Seus filhos são abençoados. Mas qual que é o problema? Eu só vejo as coisas bonitas quando tem luz. Se apaga a luz, você não vê nada. Tem casa que a lamparina não está com fogo. Tem lugar que a pessoa não vai há muito tempo. A poeira caiu no seu marido, a poeira caiu nos seus filhos. Quer saber o pior? A poeira caiu em você. Aí você se olha no espelho, você também não está se achando muito bom também não. Você está igual a moeda perdida. Mas todo mundo se encontrou, mas você se perdeu. Quem sabe, não é hora de dar uma varridinha e uma iluminada em 4 lugares. Primeiro, na nossa boca, para que a nossa boca vale palavras de bênção, para que a nossa boca alegre o outro e não entristeça. Varrer o nosso tempo, para que nós tenhamos tempo para a nossa família, tempo para brincar com o filho, tempo de passear com a sua esposa, tempo de fazer um cafuné no marido. Quanto tempo você não faz isso? E reclama que não tem nem luz e está cheio de pó. É assim que funciona. Varrer o nosso coração. Aí eu não vou na casa do meu primo não.
família chata, eu não perdoo eles. Coração mau. Ah, Natal eu não vou na tal lugar, eu não combino com tal pessoa. Varre isso, deixa a luz de Deus iluminar você. Para com esse negócio de rancor, falta de perdão, ressentimento. Depois sua família acaba, ou a pessoa morre, fica cheio de remorso, tristeza. E último, varrer as suas prioridades, aquilo que está ocupando o lugar da sua família. Meus caros, desejo de todo o coração que você, a partir de hoje, guarde esses dois símbolos: o fogo, que é Jesus, a lamparina, que simboliza a palavra, aqui no caso é o querosene ou azeite, que simboliza o Espírito, a luz, e a vassoura, que simboliza a purificação. É preciso iluminar o coração e varrer a nossa casa. E para terminar, uma parábola pequenininha. Fale para quem está do seu lado assim: jamais negocie com o seu inimigo. Eu negocio com meus amigos. Vamos fazer uma parceria? Você me ajuda? Eu te ajudo? Porque é parceria. Agora, se eu sei que ele quer me matar, ou se ele sabe que eu quero prejudicá-lo, como que vai haver uma parceria aqui? Cuidado quando você fica barganhando com o pecado, barganhando com o diabo, barganhando com as trevas e o pó. Não vai trazer bênção nenhuma para a sua família. Aí tinha um cara que não escutou uma pregação dessa e foi caçar um urso. E ele foi caçar, espingarda, longo alcance, viu o urso. Só que nessa história o urso fala, Zé Comé. Aí ele mirou o urso e falou assim: opa! Que é isso, meu irmão? Que é isso? Eu vim aqui para buscar um casaco para minha mulher, e ela o terá. Vamos negociar. Nós podemos chegar a uma conclusão, nós podemos chegar a um denominador comum. Fala a verdade para mim. Esse casaco não é para sua mulher não, esse casaco é para você mesmo. Falei, minha mulher, que eu fiquei sem graça. Meu sonho é ficar envolvido com a pele de urso. O urso falou assim: que interessante, eu tenho outro sonho. O meu sonho é encher minha barriga, eu estou numa fome. Fez um silêncio na floresta. No fim da tarde, o urso sozinho voltou para a floresta, e os dois conseguiram o que queriam. O urso com o homem no bucho, mas o urso dormiu tranquilo, porque o homem teve o que queria. Ele teve o seu corpo coberto pela pele do urso. Ponto final. É assim que funciona o final da história para quem faz barganha com quem quer te destruir, com quem não quer o seu bem, com quem quer ver a sua caveira. Aí você acha que pode fazer barganha. Não faça barganha com o pecado, não faça barganha com o diabo, não faça barganha com o mundão que quer destruir a sua família. Acenda a lamparina e varra a sua casa. É por aí que nós vamos encontrar. É porque acabou a pregação, eu fiz de proposta, entendeu? O curso vai acabar na hora. Muito obrigado, sua bênção, para não explodir na sua mão, né? Gente, essa é a lição dessa noite. Se ficar só na pregação, talvez uma lição muito bonita de ouvir, uma leitura interessante de escutar, mas não vai mudar a sua vida. Se você quiser mudar a sua vida, se você quiser mudar a sua história, a partir de hoje, eu vou acender a lamparina e eu vou utilizar a vassoura, para que aquilo que não é de Deus saia, para que a luz de Deus brilhe na nossa casa. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E fale porque está do seu lado com um sorrisão nos lábios. A salvação da sua família passa pela lamparina acesa e uma boa varrida do chão. Fale aí. Amém?
Quem vai colocar em prática um pouquinho disso, para que você tenha uma família mais feliz e recupere o que você perdeu, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Jesus na Bíblia, eu achei 3 textos que ele diz para eles, mas que serve para nós. É o verbo calar. Tem 3 textos que Jesus grita: cala-te. O que é cala-te? Para de falar, fica calado. Marcos 1:25, Jesus intimidou dizendo: cala-te e sai deste homem. Ele falava com o diabo, num popular: cala tua boca, cala a boca. Marcos 4:39, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O mar parou e fez grande bonança. Quando é que a sua vida vai virar uma bonança, uma paz? Quando você calar. Está falando demais. Quando você se calar, a sua vida tende a se acalmar. Cala-te. E o mar acalmou. O mar obedece a Cristo. Tem gente que não obedece. Terceiro texto, Lucas 4:35. Jesus replicou severamente: cala-te, sai. O demônio lançou por terra o homem e saiu dele com um grande grito. Olha, quando é que Jesus fala cala-te? Quando está perdendo a harmonia, quando está perdendo a paz. E aqui para nós, gente, eu só vou dar um cutucão com muito carinho em todos, homem, mulher, mas eu quero dar um cutucão principalmente nas esposas. Atendi um marido, o marido falou: padre, pelo amor que o senhor tem a Deus, fala na missa que minha mulher vai à missa. Minha mulher não cala a boca um minuto. Quando ela sabe que alguma coisa me pirraça, aí é que ela fala. Ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. E você sabe quando você quer, você fala. Então, meus irmãos, a fala daquilo que machuca o outro repetidas vezes, você acha que vai resolver o problema? Vai piorar o problema. Tem língua que parece uma serpente. Quando você sabe que irrita o outro, aí que você fala, e vai cutucando. Aí o final da história, em muitos casos, não há nada agradável. Achei uma frase de Albert Einstein, olha que inteligência. Se a letra A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O que é A? Sucesso. O que é X? Trabalho. O que é Y? Lazer. O que é Z? Manter a boca fechada. É uma fórmula de Albert Einstein, o gênio da física. Vou ler na íntegra. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Ninguém chega ao sucesso se fala demais da vida dos outros. Isso que ele falou não fui eu não, hein? Foi Einstein. E quando se fala Einstein, é ele mesmo. Ele já sabia dessas coisas. O que falta na língua de quem fala demais? Quem sabe? Uma palavra só. Repita alto: humildade. Qual é a palavra? Humildade. Por que falta humildade? Porque quando eu me dou o direito
de falar do outro, é porque eu me considero superior a ele. Eu me considero juiz daquilo que ele está fazendo. Então eu me dou o direito de falar dele. Por isso que o Papa João Paulo disse: se fôssemos tão humildes a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar, julgar, condenar, espalhar crítica, difamar o outro, porque como o outro, eu também sou imperfeito. E o Papa vai dizer: todo aquele que fala demais é um iludido, ele acha que é o que não é. Ao invés dele consertar a própria vida, ele está preocupado com a vida dos outros. Então falta humildade. De vez em quando eu dou algumas palestras em empresas de CIPAT. De vez em quando eu falo isso para eles lá. E presta atenção que isso pode acontecer com você. Aconselhei semana retrasada um empresário de Divinópolis que queria trocar a gerente. E tinham 2 moças para entrar. As 2 não trabalhavam lá. Falei com ele: muito fácil. Pergunta para elas. Não sei se você está aqui. Se você ganhou um emprego a menos, você perdeu, culpa sua. Pergunta para elas como era o trabalho anterior, como era o padrão anterior. Mesmo que o trabalho não era coisa boa, ela tende a falar coisas boas. Era um trabalho bom, mas não era aquilo que eu queria para mim. Aprendi muito lá, o que eu recebi naquela época foi bom, porque é o que eu tenho, e quero trazer para a sua empresa aquilo que eu aprendi lá. Se a pessoa vira para você e começa: onde trabalhar é uma porcaria, pessoal é injusto, é implicante. Falei: contrata a primeira e dispensa a segunda. Sem sombra de erro, você vai acertar. E eu até escrevi aqui: esse tipo de procedimento, a tendência de falar mal dos outros, de onde trabalhou, do patrão, etc., além de ser antiético, mostra mediocridade de pensamento, péssima formação moral e mentalidade tacanha, quer dizer, mentalidade rasa, mesquinha. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa de alguém ou de alguma situação, das 2 uma: ou fale bem ou fale: prefiro não opinar. Você já falou tudo. Eu já usei dessa tática várias vezes. Padre, fulano de tal. Eu estou com aquele sorrisinho e falo assim: prefiro não opinar. Não opinei, mas já deu para entender, não deu? Então você não precisa ter a prepotência de menosprezar o outro. Fale bem. É interessante como que o forte agradece e o fraco reclama. Vamos repetir isso? O forte e o fraco. Olha que bonito. O forte avança, o fraco retrocede. O forte luta, o fraco foge. O forte trabalha, o fraco fofoca e destila veneno sem parar, ao invés de procurar uma nova oportunidade. O forte crê, o fraco levanta dúvida. O forte ama, o fraco odeia e faz questão de mostrar a sua raiva pelas pessoas. Copiei da internet alguns pensamentos a respeito da fofoca. Achei interessante e vou lê-los. E falo no final quem escreveu. Vamos pensar neles, hein? A única situação que você deve cuidar da vida dos outros é no trânsito. Casal Brum. Interessante isso. A única, viu? A única situação que você pode olhar a vida dos outros é no trânsito. Você tem que dirigir para você e para os outros. Fora disso, cuida da tua. Edson Falcão vai dizer: dizem por aí, foi cuidar da minha saúde, pois da minha vida os outros cuidam. Mas se as pessoas não sabem cuidar nem da própria vida, como cuidarão da minha? Mislene Lopes: não gosto e nem cuido da vida alheia, mas quando percebo que alguém está querendo cuidar da minha, começo a separar minhas contas para elas também pagarem.
Vocês gostaram dessa, né? Ninguém paga minhas contas. O pessoal não fala isso? Ninguém paga minhas contas. René Venâncio: quem gasta o tempo cuidando da vida alheia, automaticamente vive por menos tempo a própria vida. E é uma verdade. Milô Fernandes, gosto de Milô Fernandes: quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Quando todo mundo quer saber, ninguém tem conta com isso. Freud vai dar um cutucão bom, viu? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Deu para entender o que eu explico? Quando alguém vem fofocar de alguém para você, na verdade a pessoa não está falando de quem ela acha, ela está falando de si mesma. A pessoa destila veneno naquilo que ela fala. Por isso que ele fala: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. É verdade. Bárbara Coré: a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa a pessoa é, mais fofoqueira ela tende a ser. E é verdade. Uma língua fofoqueira faz parte de uma pessoa invejosa. Gente, você nota claramente naquilo que a pessoa está te falando, que é inveja que está por trás. Ela vai assim com uma linguagem mansa, mas com espeto. Isso aí eu estou careca de ver. Andresa Filizola: fofoca, brinquedo assassino de pessoas infelizes. Verdade. Rogério Abreu: a fofoca é igual serpente venenosa, rasteja na veia dos fracos, tolos e ociosos. Fuja desses. E último, Daiane: os fofoqueiros entrarão em extinção quando não tiverem quem alimente suas fofocas, dispondo-lhes os ouvidos. O que faz o fofoqueiro é uma orelha para escutar. Se ninguém escutasse a fofoca, ele ia falar para quem? Por isso que eu falo que perto de uma língua fofoqueira tem sempre um ouvido desocupado. Tanto peca quem fala quando ouve. Os dois é farinha do mesmo saco. Olha o texto que aqui está. Vamos fechar aqui? Eclesiastes 5, 2-3, 6-7. Não falei para você que eu ia ler o que a palavra de Deus estava falando? Então presta só o que a palavra de Deus está falando. Não seja precipitado de lábios. O que é precipitado de lábios? Nem viu, já está falando. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso, fale pouco. E eu que estou falando, não? Deus está no céu e você na terra. Por isso, porque Deus está no céu assim para você. Fale pouco. Fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Quem trabalha tende a sonhar com coisas melhores. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que é uma prosa vã do tolo? Fala, 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 não te acrescenta nada. Está falando da vida dos outros, o que o outro tem, o que o outro deixou de fazer, o que o outro foi, onde o outro veio. Tem sentido isso. Vermelho aqui, quem está vendo lê, compadre. Não permita que a sua boca o faça pecar. Fala para isso que está do seu lado. Não permita que a tua boca te faça pecar. Continua, o texto é pesado. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Olha o que está escrito aqui. Por que irritar a Deus com aquilo que você diz? Será que Deus não fica irritado com quem tem uma boca fofoqueira? Com quem fala da vida do outro? Com quem fofoca? Com quem espalha? Com quem difama?
Deus está vendo. Por que irritar a Deus com o que você diz? Deus fica irritado. E deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, assim de conversa inútil, tenha temor de Deus. O que o texto está nos propondo? Que ao invés de você ter uma conversa inútil, que você tenha temor a Deus. Meus irmãos, tem um caso que ele diz que houve um velório. Tá bom, filho, acabou lá, pode voltar aqui. Que houve um velório do senhor Alfredo. Senhor Alfredo, homem muito caridoso, homem muito prestativo, sempre tudo que ele tinha era dos pobres. Aí o dia que ele morreu, o pessoal foi, né? A hora que o pessoal chegou no velório, olhou assim, ó, estava o senhor Alfredo deitado num caixão de smoking. Ah, mas aquilo é que o povo gosta. Aí começaram. Nossa, você viu? Tão caridoso, está de smoking. Tão ajudando, você viu como que é? Vive de um jeito, morre de outro. Essas caridades que quer fazer deve ser para aparecer. Está de smoking. E aquele tititi, até que chegou no ouvido da viúva. A viúva, deixa. O povo fala mesmo, que o povo fala. Povo. E a viúva sabia. E o povo tá que fala no velório, tá que fala. Ela falou assim, mas é muita injustiça. Mas já o pessoal falar dele sem saber o motivo. Ela tomou a palavra, gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês rapidinho aqui. Meu marido Alfredo foi um homem de Deus, um homem caridoso, um homem que o que era dele era dos outros. Ele deu tanta coisa para os outros que na hora da gente vesti-lo não tinha roupa que pudesse enterrar. O médico dele disse, tem problema não, eu tenho lá em casa um smoke que não serve para mim, eu vou dar para ele, você pode enterrar ele com smoke. Quando a mulher contou a verdade, foi aquele silêncio no velório, mas não teve um que chegasse perto dela para pedir desculpa. Não é assim que funciona a fofoca? Fala. Hora que você vê a pessoa dando a razão dela, a pessoa simplesmente cala, não rende, não pede desculpa, não pede perdão, não fala, me desculpe, eu sou um fofoqueiro, eu sou um língua solta, eu falei de você, sem saber. Não. Fica aquele silêncio. Assim foi no enterro do seu Alfredo. A hora que a mulher deu a palavra dela, ninguém comentou mais nada, mas ninguém pediu perdão. Quantas vezes na nossa vida a gente repete a mesma coisa que aqueles repetiram no velório do Alfredo? Não sabemos da história, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai, não sabemos como que aconteceu o negócio, mas só vimos. Aí começamos ou não é assim que funciona? Ou não é assim que funciona? Eu estou com reflexo, eu pego a corda, eu pego aqui, você está vendo? Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. A gente vê e tem a necessidade de falar. E não é necessidade de falar, necessidade de falar mal. Esse é o problema. Tem duas perguntas aqui, que é para você aprender, tanto para você como para os outros. Para você falar menos e para os outros falar menos. Claro que você não vai falar isso aqui na cara da pessoa, senão você vai ficar sem ninguém, né? Porque o povo fala mesmo. Mas você pode dar o DVD de presente ou o CD, a pessoa vai ouvir e vai repensar. Para que eu fale menos da vida dos outros, devo perguntar-me, todos, o que eu tenho com isso? Você viu que fulano trocou o carro? O que eu tenho com isso? Você viu que fulano... O que eu tenho com isso? Você viu... O que eu tenho com isso? Se você não tem nada com isso, para que você vai ficar comentando a vida dos outros? Para que os outros falem menos da vida alheia, pergunte-os. Fofoqueiro odeia essa pergunta, porque ele sabe que não tem nada com isso. O que você tem com isso? Você viu fulano de tal? O que você tem com isso?
Você vê que, o que você tem com isso? Não é seu parente, não te deve obrigação, você não paga as contas dele, ele não te pediu opinião, não tem nada a ver com você, você não tá, o que você está comentando? São duas perguntas que acabariam com 99% das fofocas. Pergunte para você, o que eu tenho com isso? E para o outro, o que você tem com isso? Quem gosta da própria vida não tem tempo nem interesse de cuidar da vida dos outros. O cara fecha na campanha de vermelhinho ali embaixo. Estou lançando uma campanha na missa. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Participe. Essa eu acho que é uma das melhores campanhas que a gente pode lançar nos últimos dias. Gente, se cada um cuidar da sua vida, já está bom demais. O problema é que o pessoal tem tempo sobrando. Quem tem tempo sobrando, começa a cuidar daquilo que não é da sua conta. Então é preciso que essa palavra de Deus possa cair no nosso coração. Eu vou te ensinar uma coisa que eu falo. Um dia alguém me perguntou assim: padre, quando alguém fala mal, o senhor roga praga? O povo tem um medo de praga de padre, que é pega mesmo, né? Eu falei assim: eu vou ficar rogando praga? Eu não rogo praga não. Mas quando eu ouço alguma coisa que a pessoa fala demais, que não devia falar, eu não rogo praga não, mas uma coisa eu falo para Deus. Eu falo para Deus assim: ó meu Deus, que o que ela está falando aí seja semente para plantação, para ela colher depois. O que a pessoa fala, começa a pensar nisso. Não fica discutindo com a pessoa, não. Só diga para Deus isso, que as palavras dela sejam sementes. Porque ela fala hoje, mas ela colhe. Não é assim que funciona?